São Paulo tem plano B por contratação de zagueiro. Vamos falar sobre isso. Tem muita informação aí sobre mercado da bola, muito agitado aí no São Paulo. Tem notícias importantes para a gente comentar também sobre o Crespo e várias outras notícias do Tricolor. Beleza, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo. E hoje, sabadão, dia de mais um treino aí no CT da Barra Funda. Tá? Vamos lá falar sobre o treino de hoje, porque temos notícias boas aí, né? Sobre alguns jogadores aí que já estão recuperados de lesões e que já estão treinando aí normalmente, o que é muito bom aí, tá? Vamos lá, ó. O São Paulo treinou na manhã deste sábado no CT da Barra Funda, dando sequência à preparação depois das férias, em virtude da pausa no calendário, né, para a Copa do Mundo aí de clubes da FIFA. O Oscar e o Marcos Antônio participaram de toda a atividade com bola, tá? Então, o Oscar e o Marcos Antônio já se recuperaram, né, já foram liberados pelos médicos, já treinaram ontem, né, durante todo o período ali de treino com bola, eles participaram de toda a atividade e hoje de novo, né, então já estão 100% aí recuperados, né, então é 2 reforços aí que a gente vai ter já, assim quando vai voltar a jogar, né, o primeiro jogo aí que vai ser contra o Flamengo, a gente já tem aí os reforços de Oscar e Marcos Antônio, que é ótimo, né? Marcos Antônio estava vendo a melhor fase dele pelo São Paulo e o Oscar é um dos melhores, né, jogadores aí do time do São Paulo. Enquanto isso, o Lucas Moura e o Ferreirinha deram sequência aos seus cronogramas com fisioterapia na parte interna do CT. Tá bom? Então, o Oscar e o Marcos Antônio já estão treinando, mas o Ferreirinha e o Lucas ainda não. Estão fazendo trabalhos individuais de fisioterapia, não se recuperaram 100% ainda das suas lesões, né? Então, eles ainda não estão treinando, não estão disponíveis aí para o Crespo, nem para treinar, né, junto com o elenco ali. O Crespo comandou um treino dividido em 3 blocos. O primeiro, coordenado pelos preparadores físicos na parte interna. Depois, os atletas foram ao gramado para um circuito de força e velocidade. A segunda etapa da sessão, já sob o comando de Crespo e seus auxiliares, foi uma dinâmica de poste de bola em um espaço reduzido. Por fim, o treinador separou 2 equipes para um treinamento tático. Durante o coletivo, o gramado foi dividido para que o jogo se desenvolvesse pela esquerda e pela direita, tá? Então tá aí, foram aí as atividades que o Crespo aí comandou, né, junto com o elenco do São Paulo, neste sabadão aí de treino no CT da Barra Funda, né, cara? Os jogadores se apresentaram no dia 26, né? Então, aí nos primeiros treinos aí pós as férias, né? Hoje foi o segundo treino tático, né? Que já é ali com bola, né? Com o Crespo ele já, né, cara? Falando para os jogadores o que ele quer do time do São Paulo, né? Já falando mais aquela parte tática, né? Porque no dia 26, o primeiro dia foi mais trabalho de força, atividade ali física, né, cara? Para recuperar ali a parte física, já que os jogadores estavam em 3 dias de folga. Então, agora sim, né, cara? Começa aí os trabalhos táticos, né, do Crespo, já querendo aí implementar, né, no time do São Paulo as ideias aí de jogo e como ele quer que o São Paulo jogue aí, tá bom? O São Paulo deve ter pelo menos mais 2 semanas de treinos antes de retomar o calendário, né, que repetindo já que eu já falei 1 milhão de vezes, né, vamos saber só quando vai ser o jogo do Flamengo, quando o Flamengo foi eliminado do Mundial, né? Acho que vai ser eliminado amanhã pro Bayern de Munique, mas vamos aguardar aí. Assim, quando o Flamengo for eliminado, quando sair do Mundial, a gente vai ver a CBF confirmando a data desse jogo aí contra o Flamengo, que é o primeiro, né, que a gente vai ter aí já no mês de julho, primeiro aí nessa retomada quando voltar o Campeonato Brasileiro, tá bom? Enfim, mudando de assunto aqui agora, a gente comentou aí sobre o treino, sobre as atividades de hoje, sábado, certo? Agora vamos por informação aqui, que o Éder Trasquim traz, setorista do São Paulo no UOL, da ideia inicial do Crespo, aí tá com o time do São Paulo, que é jogar com 3 zagueiros. Tá a informação do Éder Trasquim, ó. Mesmo antes do primeiro treino tático, o técnico Hernan Crespo já tinha sinalizado para a diretoria do São Paulo a preferência para atuar com 3 zagueiros. O Crespo comandou a primeira atividade tática em campo ontem e fez diversos testes. A preferência é por um sistema com 3 zagueiros, modelo que marcou a sua passagem anterior pelo São Paulo em 2021. Tá? Então, assim, quando o Crespo chegou, ele já sinalizou, já falou para a diretoria do São Paulo que a ideia dele inicial é jogar com 3 zagueiros. Ele é um técnico que gosta bastante de jogar com 3 zagueiros. A gente já imaginava, né? Assim, quando a gente teve a confirmação
aí do Crespo, né, cara? A gente já imaginava como é que o time ia jogar, como é que ia ser, a gente já tinha essa ideia também, porque ele gosta desse sistema aí. Ele usou isso muito no São Paulo na primeira passagem. Nos dois clubes que ele treinou depois de São Paulo, ele não usou tanto, ele variava bastante, né? Se você for olhar as escalações dos times dele aí, desde que foi embora do São Paulo, ele varia bastante, né? Ele não jogou tanto assim com 3 zagueiros, né? Mas a gente sabe que é uma formação que ele gosta bastante aí de utilizar. A formação vai ser testada nos primeiros trabalhos no CT da Barra Funda durante a pausa para o Mundial. A comissão técnica do Crespo acredita que o sistema pode potencializar características do elenco atual e garantir mais equilíbrio defensivo, tá? Essa é a ideia do Crespo, então, tá? De usar aí um esquema com 3 zagueiros, né? Já a gente vai comentar mais sobre 3 zagueiros aí, e isso é curioso porque essa informação é literalmente o oposto do que era o Zubeldia, né, cara? O Zubeldia não gostava de 3 zagueiros, ele não é fã de 3 zagueiros, ele só usava 3 zagueiros quando ele estava muito pressionado no cargo. Isso aconteceu 2 vezes, né? Acho que ano passado e principalmente esse ano no Paulistão. A gente chegou ali na última rodada do Paulistão e o Crespo pressionado, o Zubeldia pressionado, cai no cara, querendo que ele fosse demitido. Aí chegou no último jogo contra o São Bernardo, né? São Paulo e São Bernardo fora de casa. Aí tinha informação que ele ia mudar o esquema, né, para melhorar o time, não sei o quê. Aí começou a jogar com 3 zagueiros, né? Se eu não me engano, contra o Palmeiras, né, que a gente é eliminado, e também nas quartas, né, contra o Novo Horizontino, a gente também joga com 3 zagueiros, né? Depois ele já desanda de novo, né, bota aquela linha de 4, né? E a gente vai voltar a ver o São Paulo jogar aí com 3 zagueiros, porque o Crespo gosta bastante desse sistema aí, bom? Enfim, falando em 3 zagueiros, a gente vai comentar mais sobre zagueiro aí, tá? Sobre São Paulo no mercado em busca de zagueiro, belezinha? Vamos mudar de assunto aqui agora. O negócio é o seguinte, ó. O Júlio Casares, presidente de São Paulo, participou de um evento aí chamado Dia da Parceria. E ele fez uma revelação aí, tá? Sobre algumas possíveis vendas que não aconteceram aí no São Paulo, tá? Ali naquele período que a gente estava perto da final da Copa do Brasil contra o Flamengo em 23, tá? Vamos lá, ó. No evento Dia da Parceria, Júlio Casares afirmou que rejeitou 35 milhões de euros, né, que dá aí 226 milhões de reais, pelo Wellington, Pablo Maia e Nestor em 2023, tá? Nesse evento aí Dia da Parceria, ele falou o seguinte, abre aspas: segurei pela final que a gente ia ter em setembro. Poderia ter perdido o título? Poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então eu recusei as propostas que somadas chegavam a 35 milhões de euros por Pablo Maia, Wellington e Rodrigo Nestor. Eu falei, vou vender lá em janeiro. O que aconteceu? Os jogadores estouraram e tive que assumir o déficit. Fazer o quê? Fecha aspas aí para o Casares. Cara, a gente está acostumado a ver já o Casares toda hora fala, ah não, mas teve que segurar os jogadores para ser campeão da Copa do Brasil. Ah, que não sei o que, Essa desculpinha, isso foi em 23, a gente está no mês de 2025. Ele sempre fala isso. Ah, que foi campeão. Ah, que não podia vender os jogadores nesse campeão. Toda hora essa desculpinha. Aí tu vai olhar, cara, que é aquela questão que eu comento com vocês. Os jogadores do São Paulo estouraram depois, se machucaram sim, né? Isso é verdade. Mas, tipo assim, ele meio que dá o justificativo do déficit, né? Como se fosse, nossa, tivemos déficit por um acidente porque os caras machucaram. Cara, na gestão do Casares, foram 4 anos até aqui, né? 4 anos. Dos 4 anos, em 3, o São Paulo terminou em déficit. O São Paulo, dos 4 anos do Casares, já terminou um ano no azul, no positivo. Entendeu? Então, cara, não é que foi um acidente, cara. Falando da parte financeira no geral da gestão, é muito ruim, velho. Entendeu? Os caras compram o jogador e atrasa a parcela. Compra não, né? Pega o Juan por empréstimo, atrasa a segunda parcela do empréstimo do Juan, atrasa a parcela do Ferreirinha pro Grêmio, atrasa o direito de imagem toda hora, 1 bilhão aí de dívida. Entendeu? Então, cara, não foi que o São Paulo teve um déficit em 23, nossa, porque os caras se machucaram. É porque a gestão financeira do São Paulo ela é horrível, né? Ela é horrível, incompetência mesmo da atual gestão. Então, ele fala num tom de que, nossa, foi um acidente, fazer o quê, né? Tipo assim. E outro ponto que é curioso também é que seria 35 milhões de euros pelo certo. Tu vai ver, o Pablo Maia tá até hoje não foi vendido, né? Teve 2 cirurgias aí que ele fez recentemente. O Hélito foi embora de graça, saiu de graça porque não quis renovar o contrato.
E o Nestor foi emprestado para o Bahia, né, por 9 milhões de reais, e tem mais o valor, se não me engano, é de 30, né, 30 milhões de reais, que se o Bahia quiser comprar de forma definitiva. Então, se você for parar para pensar, né, 35 milhões de euros pelos 3 jogadores seria muito bom, né, mas o Wellington saiu de graça, o Nestor desvalorizou muito no mercado e não foi para a Europa, tá no Brasil ainda. E o Pablo Maia tá aí até agora, né? Um pouco mais desvalorizado porque ele sofreu 2 lesões graves, teve que passar por cirurgia, então é óbvio que ele não tá tão valorizado quanto ele estava lá em 2023, quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, né? Mas enfim, seguindo aqui, rapaz, só para encerrar, tá? Eu acho que é o seguinte, quando a gente tem, todo ano acontece isso, todo ano a gente tem uma meta, né, ali para vender jogador para bater a meta do orçamentário. Todo ano. Eu acho que é o seguinte, independentemente de deixar o time mais forte, mais fraco, tem que vender porque está no orçamento. Tá? Ah, não, você pode nascer em final da Libertadores, mas tem que vender o Pablo Maia. Vende para bater a meta do orçamento ou não vende para deixar o time mais forte para as competições? Cara, tem que vender. Eu tenho essa opinião no geral, tá? Não importa que cenário. Tem que vender para bater a meta? Então vende, irmão. Acabou. Se for campeão, ele vai depois, paciência. Se tiver que vender, tem que vender. Entendeu? Ainda mais se os jogadores tiverem valorizados como estavam nesse momento aí que o São Paulo recusa essas propostas que o Casares falou, né? Seguindo aí, rapaz, a gente comentou sobre zagueiro, bora falar aí, tá? Sobre o Gustavo Medina, que é um zagueiro da Ferroviária. O negócio aí com o Juan, tá? Aí que o São Paulo tá negociando com a Sassuolo. Tá muito difícil mesmo, tá? O São Paulo conseguir manter ele aí. E não é de agora, mas o São Paulo já tem um plano B, caso não consiga ficar aí com o Juan Tressoldi, né? Ou seja, por empréstimo ou em definitivo aí. Tá, vamos lá, ó. Informação do blog do São Paulo. O São Paulo deve voltar a conversar sobre a contratação de Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária, diante da iminente e provável saída de Juan Tressoldi. A diretoria do São Paulo já havia sondado a situação do defensor de 23 anos junto ao clube de Araraquara, especialmente como alternativa para reforçar o setor defensivo, caso não consiga renovar o empréstimo de Juan. Tá? Então, informação do blog do São Paulo, o plano B, tá, para o Juan é o Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária. Ele tem 23 anos de idade, já comentamos aqui sobre ele em outros vídeos, né, informação com o próprio blog do São Paulo aí trouxe, tá bom? O Medina é titular absoluto do time da Ferroviária na Série B e soma 23 jogos na temporada. Ele se destaca aí pela regularidade e bom índice de cortes, recuperações e precisões nos seus passes. O São Paulo enfrenta limitações financeiras e não conseguiu até aqui arcar com a compra definitiva do zagueiro Juan. E vê o Gustavo Medina como uma opção acessível e viável para recompor o elenco. Tá? Assim, é um jogador que ele está aqui, né, titular da Ferroviária. Ele é jovem, tem 23 anos, não tem 38, 37, né, então já é um avanço aí, tem uma idade boa. Eu não conheço ele porque eu não assisto os jogos da Ferroviária, tá? Então eu não acompanho os jogos aí, então eu não posso falar da qualidade do jogador, mas é um jogador titular lá, destaque. E, pelo que parece, como o próprio blog colocou, é um jogador viável para o São Paulo, né? Viável aí. O Juan é um zagueiro caro, o São Paulo, além dele ser muito caro, o São Paulo está com muita dificuldade de conseguir entrar em um acordo com o Sassuolo, né? E o Medina me parece ser algo já ao contrário, né? Já é um jogador mais acessível aí no mercado de você buscar. Então, se o São Paulo fechar com o Juan, né, com o Sassuolo pelo Juan, o Juan fica, aí o São Paulo não vai atrás de zagueiro. Se o Juan não permanecer e for embora, o São Paulo deve tentar aí de novo o Gustavo Medina. O São Paulo já tinha sondado, já tinha iniciado ali uma conversa, né, com o Gustavo Medina, mas isso era como um plano B, né? Tipo assim, vamos trazer o Gustavo Medina, vamos conversar mais adiante aí, caso o Juan não fique. Então, a tendência é que o Juan não fique, né? Então, vamos aguardar aí o desfecho. Depois que tiver o desfecho do Juan, que a gente vai ter aí, né, cara, mais notícias aí sobre o Gustavo Medina, mas esse é o plano B do São Paulo. Tem um nome que o São Paulo tem na listinha. Caso o Juan não fique, o que a gente faz? Vamos atrás do Gustavo Medina. É um nome aí, né, que o São Paulo já tem na lista ali, né, de nomes que o São Paulo quer buscar, caso o Juan não fique, tá? Aí o que acontece? Isso aí, a gente acabou de falar sobre os 3 zagueiros do Crespo, complementando. O Crespo quer mais um zagueiro. O nome indicado pelo Crespo em 2021
foi aí do Adonis Frias, tá? Que hoje joga no Leão do México, né? Inclusive o contrato ele tá acabando, se não me engano, agora no meio do ano, né? Do Adonis Frias aí. Ele tava no defensa lá em 2021, quando o Crespo era técnico de São Paulo. O Crespo indicou a contratação dele, né? Mas acabou que ele não veio. Então o Crespo quer a contratação de mais um zagueiro, né? Aí tu vai olhar, deixa eu pegar aqui. A gente tem o Juan embora. A gente tem Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Sabino. O São Paulo vai jogar com 3 zagueiros, né? Como a gente acabou de comentar, a ideia do Crespo é usar 3 zagueiros. Então, deve jogar aí Arboleda, Alan Franco e mais um. E vai ficar só um no banco, né? Então, tu tem que ir no mercado buscar mais um zagueiro, caso o Juan não fique. Né? Porque a gente ficaria só com um zagueiro no banco. Então, realmente, o Juan saindo, cara, tem que ir no mercado buscar mais um zagueiro. Tem que buscar mais um ainda, mais que a gente vai jogar com 3, que vai ser o esquema aí do Crespo, né? Enfim, mudando de assunto e agora continuando no tema mercado da bola, tivemos uma novela aí por um ano, eu acho, né, que foi do Thiago Mendes, tá? E olha essa informação aqui que o Alexander Vieira trouxe. Segundo o Alexander Vieira, pessoas do São Paulo afirmam que o Thiago Mendes pediu R$1,5 milhão, tá, por mês ao São Paulo. Agora o atleta está negociando aí com o Vasco da Gama, tá? Então, segundo o Alexander Vieira, o Thiago Mendes pediu R$1,5 milhão pro São Paulo, né? Para poder vir pro São Paulo. Que aí é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Pô, Thiago Mendes, te acho bom jogador. Eu falei que seria uma boa contratação se viesse, mas, pô, R$1,5 milhão é demais, né, velho? Pô, 1 milhão. Não, R$1,5 milhão por mês é um meia, um camisa 10, um atacante, um centroavante que vai vestir a camisa, vai entrar em campo e vai resolver os seus problemas. O Thiago Mendes pode até chegar a resolver o nosso problema da volância, mas ele é um volante. Ele não é aquele cara que vai vestir a camisa deste jogo pro São Paulo, né? R$1,5 milhão não dá, aí é brincadeira. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.